Bom dia, alunos da Aritsá, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre a obra do professor Marcelo Neves. O livro de hoje é A Constitucionalização Simbólica, obra de 1992, que foi escrita pelo professor Marcelo para obtenção do título de professor titular da Universidade Federal do Pernambuco. O primeiro ponto a ser debatido acerca da obra é o que significa ser uma Constituição simbólica. Antes de entender o que é uma Constituição simbólica, entretanto, a gente vai conversar sobre o que é uma legislação simbólica. Uma legislação, ela pode ser considerada simbólica quando há uma hipertrofia da função política simbólica sobre a função jurídica. Ou seja, qual é a palavra-chave para definir se uma legislação é simbólica? É hipertrofia. A função política, a função simbólica é muito forte, enquanto a função jurídica é muito fraca. Isso faz com que a legislação simbólica acabe não tendo efetividade jurídica real. Ela existe para outros fins que não o da efetividade jurídica. O que não significa dizer que qualquer legislação que tenha força simbólica seja legislação simbólica. A palavra-chave, então, é hipertrofia. Ao falar sobre os tipos de legislação simbólica, o professor Marcelo Neves se vale da obra de Kinderman, onde ele divide a legislação simbólica em três tipos principais. O primeiro tipo de legislação simbólica a que ele se refere é a chamada fórmula de compromisso dilatório. O que é uma fórmula de compromisso dilatório? Quando uma legislação é, na verdade, uma fórmula de compromisso dilatória. É quando, naquele determinado momento da sociedade, ainda não existem condições efetivas de se dar, vamos ser redundantes, de se dar efetividade a um determinado direito, mas já existe um embate social muito forte para a aquisição desse direito. Então, o exemplo que ele traz é de uma legislação de 1948, da Noruega, onde naquele determinado momento histórico havia uma pressão muito forte por direitos trabalhistas para as empregadas domésticas. Essas empregadas domésticas tinham um apoio muito forte dos liberais, mas os políticos de uma ala mais conservadora eram contra. E isso acabava inviabilizando que esses direitos fossem efetivados, fossem positivados. Então, depois de um debate que se estendeu por muito tempo e onde se viu que realmente naquele momento ainda não havia condições efetivas para que esses direitos trabalhistas das domésticas fossem efetivados, fez-se ali um acordo, criou-se ali uma legislação onde garantiria um certo arcabouço de direitos, mas direitos esses que não teriam como ser efetivados naquele momento histórico, porque a lei não trazia em contrapartida mecanismos para que esses direitos fossem efetivados. Ou seja, empurrou-se para frente o problema, a legislação serviu para apaziguar os ânimos naquele momento, mas serviu mais como uma fórmula de compromisso dilatório, né? Mais na frente resolve-se o problema efetivamente. O segundo exemplo, o segundo tipo de legislação simbólica a qual o autor se refere é a legislação que se vale à confirmação dos valores de um determinado grupo. E aí o exemplo que o autor usa, que é um exemplo muito bom, é o exemplo da lei seca norte-americana, onde ele diz, olha, na verdade a lei seca norte-americana em nenhum momento teve o objetivo de fazer com que as pessoas parassem de consumir álcool, que diminuísse o consumo de álcool. Na verdade, a briga ali era ideológica. Havia um embate muito forte entre a cultura do norte-americano, do colono norte-americano, né, daqueles descendentes, que vinham de uma cultura eminentemente protestante, onde o álcool era visto como um pecado, como algo reprovável, ou seja, não se tinha a cultura do álcool. E do outro lado havia um movimento muito forte dos imigrantes, sobretudo italianos, católicos, que consumiam álcool, e aquilo acabava gerando conflitos sociais muito contínuos.
Dessa forma, a lei seca veio não para fazer com que se diminuísse o consumo de álcool, mas para colocar esses valores do colono norte-americano protestante como superiores. De que forma se fez isso? Criminalizando a cultura dos imigrantes italianos que consumiam álcool. E o terceiro tipo de legislação simbólica, que para o professor Marcelo é o mais importante e é o que vai trazer mais efeitos práticos, é a legislação álibi. O que é a legislação álibi? O nome já diz, você coloca a legislação como um álibi para os problemas sociais. Ou seja, temos um problema enorme. Qual a origem desse problema? A lei. Você diz, não, a lei que é ruim, vamos mudar a lei que com isso aí a gente resolve. E aí ele traz um exemplo também bacana, que ele fala que em um determinado momento no Mar do Norte, em uma região que era muito conhecida pelo turismo de idosos, houve uma comoção social muito grande devido à morte de alguns idosos contaminados pelo consumo de peixe. Eles consumiram peixe contaminado, resumindo. E aí aquilo naturalmente teve um impacto muito negativo para o turismo na região. Houve uma comoção social muito grande, muito grave. E eles tinham que arrumar a origem daquele problema. Eles disseram, não, o problema está na legislação. É a legislação que permite que se venda peixe contaminado. E então a solução encontrada foi, vamos criar uma nova legislação dizendo que os barcos pesqueiros terão que ser fiscalizados. Na prática, segundo o professor Marcelo Neves, nunca se criou nenhum mecanismo para que essa fiscalização seja efetiva. Mas as pessoas já se sentiram mais seguros em saber que havia efetivamente uma lei que determinasse que aqueles barcos deveriam ser fiscalizados. E aí, agora que a gente sabe o que é uma legislação simbólica, a gente caminha para debater o que é uma constituição simbólica. Qual a diferença da legislação simbólica para a constituição simbólica? A diferença é que a legislação simbólica ela é pontual. Ela é utilizada para casos muito específicos. Veja só o caso, por exemplo, lá dos velhinhos. Veja lá o caso das domésticas. E já a constituição simbólica, ela acaba, devido à posição hierárquica da Constituição dentro do ordenamento jurídico, tendo impactos muito relevantes sobre a ordem jurídica como um todo. Quando a Constituição tem uma carga político-simbólica muito forte, em detrimento de uma carga jurídica muito fraca, isso acaba por ter impactos muito negativos sobre todo o ordenamento jurídico. Isso acaba impactando em todos os âmbitos de validade do direito. E o direito, enquanto sistema jurídico, acaba sendo afetado na sua própria possibilidade de autorreprodução. E quais os problemas práticos decorrentes dessa perda de autonomia do direito? Dessa dificuldade de autorreprodução do direito quando ele tem uma carga jurídica muito fraca? O primeiro problema prático é a corrupção sistêmica. Então, quando a carga jurídica de uma Constituição é muito fraca, e sobretudo na América Latina, onde essa corrupção sistêmica tende à generalização, normalmente acontece que a expectativa jurídica se inverte. Então, dentro desse contexto brasileiro ou de América Latina, por muitas vezes se percebe que a expectativa jurídica é a impunidade. Então, é muito mais seguro, inclusive, para o político brasileiro, para o cidadão brasileiro, muitas vezes, agir à margem da lei do que agir de acordo com a lei. Porque agir de acordo com a lei e contra o sistema pode lhe trazer problemas muito graves que ele não teria se ele simplesmente fosse levando as coisas dentro daquela corrupção sistêmica que existe dentro do Estado. O exemplo que ele traz é o do soldado Matias, do filme Tropa de Elite, que quando ele tenta ali ir de encontro ao sistema, ele acaba por morrer, por ser assassinado pelos milicianos. E o segundo problema é a questão da sobreinclusão e da subinclusão,
Quem é o subincluído? É aquela pessoa que precisa do sistema, mas não tem acesso. Ou seja, ele tem a dependência, mas não tem acesso. Então, por exemplo, o pobre brasileiro, por exemplo, ele precisa do sistema econômico, mas não tem dinheiro. Quem é o sobreincluído? É aquela pessoa que tem acesso, ou seja, eu preciso do sistema econômico e eu tenho dinheiro, mas eu não tenho as restrições do sistema social, ou seja, a lei não se aplica a mim. Por que a lei não se aplica a mim? Porque eu tenho a expectativa da impunidade. E claro que esses processos de sub e sobreinclusão não são absolutos. Há relações de subinclusão e de sobreinclusão, onde em um determinado momento o subincluído, em outra relação é o sobreincluído. O outro grande problema, que é o problema mais grave, é o reformismo. Ou seja, cria-se uma reconstitucionalização simbólica permanente, de tal forma que sempre os problemas do Estado são atribuídos à lei. Então não se pensa em mudar a estrutura do Estado, então somente se acha que se vai resolver os problemas sociais através de uma nova legislação, de uma emenda à Constituição, de uma reforma à Constituição. Então é isso, gente. Fica o convite para conhecer essa obra do professor Marcelo Neves, chamado A Constitucionalização Simbólica. Um abraço.